Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Ciências. Nós, na aula de número 3, estaremos estudando, aprofundando nosso objeto de conhecimento sobre tipo de mistura. Eu, de coração, espero que você esteja já um observador da sua casa, do seu redor, que você esteja observando tudo e anotando. Anote para você não esquecer, porque eu também anoto para trazer um monte de novidade para você. Vamos lá? Mistura homogênea ocorre quando duas ou mais substâncias ou componentes são misturados e não podem ser separados. Deu para compreender? Não? Mas eu te explico. Vamos imaginar a cena, vamos lá, numa forma bem lúdica. Vamos imaginar a cena da atividade que foi postada aí na plataforma que fez uma receita de um bolo. Quando eu misturo todos os ingredientes, que já já eu vou ler para você, eu chamo essa mistura de mistura homogênea. Por quê? Porque está tudo misturado, todos os componentes, todas as substâncias, eu não consigo mais separar. Um exemplo aí, na sua casa, quando você vai fazer um suco. Imaginamos agora a cena de você fazendo um suco de laranja. Você espremeu a laranja, colocou mais um pouquinho de água, colocou açúcar, colocou gelo. Minutos depois, o calor que faz em nossa cidade, tudo está misturado. Mas se eu falar assim, eu não quero tão gelado desse jeito, não vai ter como tirar o gelo, porque aquilo tudo ali que você bateu no liquidificador formou uma mistura homogênea. Eu sei que tem a presença dos componentes ou das substâncias, mas eu não consigo mais separar. Formou uma nova mistura. Vamos analisar essa mistura que foi postada na plataforma SMED-GV. Aqui eu te chamo a atenção para analisar dentro da nossa aula de língua portuguesa que esse gênero textual é receita culinária e que a estrutura de uma receita ela é composta com o nome da receita, os ingredientes, o modo de preparo ou modo de fazer e o rendimento. Mas agora, voltando para o nosso conteúdo de ciências, nós temos aqui a receita, que é um bolo simples, que ela leva 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento. Tendo todos esses ingredientes, e eu vou logo te avisando que eu fiz essa receita e fica um bolo maravilhoso, eu misturei isso tudo e quando eu misturei, eu tive uma mistura homogênea. Eu já não consigo mais separar os ingredientes. Se eu tiver errado na receita e depois eu falo, nossa, eu coloquei óleo demais, eu não tenho como tirar. Eu coloquei leite demais, eu não tenho como tirar isso da receita. Então, chama de mistura homogênea. Misturou, misturou e não dá mais para separar. Modo de preparo. Separe o fermento, na batedeira bata os demais ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Percebe que esse texto ele é instrucional? Ele está te dando uma instrução, ele está te ensinando a fazer o bolo simples. Prosseguindo, retire a tigela da batedeira, junte o fermento e misture cuidadosamente com 1 colher. Outra dica que eu vou te dar, a minha batedeira está estragada, eu fiz o quê? Eu misturei tudo à mão mesmo, do modo tradicional, e dá certinho, tá?
Despeje a massa do bolo em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Bom, e aí ficou pronto o bolo. Assou e ficou fofinho, maravilhoso. A primeira pergunta que nós temos, eu sei que você já sabe responder, é sobre os ingredientes. Quais os ingredientes foram misturados acima? Quais são os ingredientes? Os ingredientes falam aqui com a gente que são esses daqui, olha. Que foi a farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, óleo, sal e o fermento. Se você identificou na receita todos esses ingredientes, muito bem, você está compreendendo a nossa aula. Mistura heterogênea. Mesmo depois de misturados, é possível ver todos os componentes ou substâncias, e os componentes ou substâncias, eles não se dissolvem. Eu peguei um exemplo bem prático para que você possa entender e que se a sua família permitir, você também pode fazer, e ele é bem baratinho, que é com sal grosso. Todo mundo conhece o sal grosso. Então, aqui nessa vasilha, eu tenho aqui o sal grosso. Aqui eu tenho o sal grosso em camadas. Aqui eu tenho ele colorido de preto, aqui eu tenho ele branco natural, que é a cor dele, e aqui de vermelho. O que que acontece? Isso aqui tudo misturado, eu chamo de quê? De mistura heterogênea, porque mesmo misturado, eu consigo ver. Se eu quiser fazer um objeto de decoração da minha casa, transformar aqui num vasinho e colocar uma florzinha, e aqui está servindo de terra, e eu falar assim, não, eu vou tirar toda a partícula branca, porque a branca não ficou legal, eu não gostei. Então, mesmo aqui eu tendo o sal colorido, eu consigo fazer a retirada dele. Então, isso é uma mistura heterogênea. Você quer ver um exemplo básico aí da sua casa? Muitas pessoas não gostam de cebola, não gostam de salsinha e outros condimentos, e eles conseguem fazer o quê? No momento que é servido a refeição, arroz, feijão, uma saladinha de alface, tomate, uma carninha com bastante cebola, você que não gosta, você consegue retirar aquilo que você não gosta e colocar na borda do prato. Então, esse prato de refeição é uma mistura heterogênea. Nós temos ali vários componentes que formam o nosso prato de alimentação, mas eu consigo tirar, que é diferente da heterogênea. Na heterogênea, quando eu fiz a massa do bolo, que eu bati tudo na batedeira ou à mão, não tem jeito mais de separar nenhuma das substâncias. Quais os ingredientes que foram misturados na receita? Eu já fiz uma leitura junto com vocês e você pode conferir aí no seu caderno, que é a atividade postada na plataforma. Quais são os ingredientes? Farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, óleo, sal e fermento. Onde que eu encontrei? Eu encontrei na estrutura da receita. Primeiro passo da receita, nome da receita, e abaixo começou então os ingredientes e logo em seguida o preparo. Então, nos ingredientes, você vai encontrar
todos esses aí. Qual o produto final da receita? O produto final da receita era o quê? Mistura todos os ingredientes para fazer um bolo simples, que é o nome, que é o título da nossa receita. Quais os ingredientes que você deve misturar para preparar uma limonada? Vamos pensar junto. Limonada. Eu preciso, então, de ter limão. Limão. Depois eu preciso de ter água, açúcar e gelo, para ficar bem refrescante nesse calor. Se você colocou limão, água, açúcar e gelo, você pode também fazer isso junto comigo, colocar um certinho, porque você acertou a atividade. Quando misturamos dois ou mais materiais, obtemos uma mistura. Foi o que eu acabei de falar. Nós precisamos de dois ou mais componentes, ou substâncias, ou materiais, que também quer dizer a mesma coisa. Vamos analisar comigo aqui essa salada de fruta. Você conseguiu visualizar na sua atividade da plataforma quais são os ingredientes? Vamos, então, observar junto comigo. Se você identificou aqui a banana, aqui pedaços de maçã e aqui no meio uns pedacinhos de laranja, você, né, a laranja está bem aqui assim, você identificou todos os ingredientes. Então, nós vamos agora preencher o espaço aqui. Então, nós temos banana, laranja e maçã. Essa salada de fruta é uma salada básica. Sabe quando você quer fazer uma salada com o que você tem em casa? Ah, você só tem banana e laranja? Faz uma salada com banana e laranja. Mas se eu tenho banana, maçã, laranja, tem mamão? Coloca também. Agora é com você, estudante do 4º ano. A próxima atividade diz assim, ó, observe a imagem e elabore e escreva como você faria a receita da salada de fruta. Você pode falar da forma de picar a salada de fruta, se você gostaria de colocar mais ingredientes, como que você ia fazer para ter um caldo saboroso. Utiliza a sua imaginação e utiliza também o conhecimento que você tem sobre salada de fruta. Bom, a minha aula terminou aqui. Eu quero que você continue nos acompanhando. Quando eu digo nos acompanhando, porque nós temos os outros componentes com o professor Renan. Você já assistiu às aulas do professor Renan Gomes? Matemática, História e Geografia. Ele traz também um conhecimento rico para o 4º ano. Eu e o professor Renan formamos a equipe do 4º ano. E para você ainda que não acessou a nossa plataforma, vou te dizer como. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um forte abraço e até a próxima aula. Beijo no coração.